Dá para dizer, pelas circunstâncias, da dificuldade que você teve para escalar, com os jogadores que você perdeu, que você está levando para Porto Alegre um bom resultado, diante das circunstâncias? E eu pergunto para a semana que vem, Jeromel e Luan, tem chance de voltar? Bom, você já está me fazendo, nem estou esperando direito, já está querendo saber de quarta-feira que vem, daqui uma semana. Vamos por parte. O resultado para o Grêmio foi muito bom. Infelizmente, nós não conseguimos fazer gols, mas as duas, três oportunidades no jogo, claras, foram do Grêmio. O Marcelo praticamente não trabalhou. Então nós jogamos contra um grande adversário aqui na casa deles, contra mais de 30 mil pessoas. Não é nada fácil um jogo da Libertadores. Eu gostei da minha equipe pelo desempenho dela, pela pegada. Taticamente nós estivemos muito bem, nós não damos chances ao adversário. E aquilo que falei, nós criamos poucos, mas as duas, três chances de gols foram do Grêmio. E é lógico que nós temos mais uma semana pela frente aí, para que a gente possa recuperar nossos jogadores. Mas é que eu falei para vocês ontem, eu falei para o meu grupo, eu não treino uma equipe, eu treino um grupo. Então o jogador tem que estar preparado. E hoje foi mais uma prova disso. Você vê que eu estava até conversando com a diretoria, com o presidente, o Grêmio do título do ano passado da Copa do Brasil, tinham 4 jogadores em campo. É muita coisa. Mas mesmo assim a minha equipe se comportou bem mesmo, não dando chance nenhuma para o adversário. E continuando um pouquinho respondendo a tua pergunta lá para quarta-feira sobre o Luan e sobre o Jeromel, que eu falei, nós temos mais uma semana, só que até quarta-feira nós temos a Chapecoense no próximo domingo. Então, desde já eu convoco a torcida do Grêmio, porque inclusive vocês da imprensa ficam cobrando, o Grêmio deixou o Campeonato Brasileiro de lado, o Grêmio nunca deixou o Campeonato Brasileiro de lado. Agora eu quero ver a resposta da nossa torcida também no Campeonato Brasileiro, indo em grande número no próximo domingo contra a Chapecoense, porque o Grêmio está vivo tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. Renato, invertendo, em vez de falar da próxima quarta, desde quando tu já sabia, já tinha certeza que não contaria com o Jeromel e com o Luan? E por que a opção de não utilizar a terceira substituição? Eu sabia que os dois não iriam jogar desde a saída de Porto Alegre. Para o bom entendedor, quando eu falei eu fui jogador, eu sei das lesões. É a natureza, é estiramento, é músculo, não é nada fácil, não é querer achar que eu sei demais. Não, eu tenho experiência própria. No momento que um jogador tem um estiramento, é muito difícil você se recuperar nesse curto prazo. Até porque um foi estiramento grau 1, que foi do Luan, foi há uma semana atrás, nem isso, não tem tempo para recuperar. E o Jeromel lá atrás foi grau 2, e é muito difícil. Então, aquilo que eu falei para vocês, não adianta, porque a Libertadores não é decidida nesses primeiros 90 minutos. Nós temos mais 90 minutos. E aí, de repente, coloca em campo, e aí, de repente, você perde esses jogadores por um mês. E até porque eu confio plenamente nos outros jogadores, no meu grupo todo. Eu estava esperando bem, porque eu coloquei ali o Thierry no final por causa da bola aérea, que a bola aérea do Botafogo é muito forte, um jogador mais alto. E a terceira eu estava segurando até o último minuto, porque vocês não sabem, mas eu já havia conversado com o Edilson. Lá pelos 25 minutos do segundo tempo, ele estava sentindo um pouquinho uma lesão, aí tive que segurar, fui segurando, porque se eu troco e daqui a pouco ele sente, eu acabo com 10. Então a tua pergunta foi boa, só que é aquilo que eu falo, tem coisas que ali no campo, eu converso com os jogadores, que vocês não conseguem ficar sabendo, só agora na hora da entrevista, por isso que eu não fiz a terceira, porque eu fiquei com medo de fazer a terceira e perder o Edilson. Ô Renato, então, dentro da tua experiência, o que aconteceu com o Barrios? Preocupa para a semana que vem? E o Arthur, o que te pareceu o Arthur hoje no meio-campo? Foi o melhor do Grêmio? O Grêmio jogou bem. O Arthur é um jogador que eu até sempre falo com a diretoria, com o presidente. Esse garoto é mais uma galinha dos ovos de ouro do Grêmio. Ele joga e joga muito, joga fácil. É um jogador que, sem dúvida alguma, vai nos ajudar bastante ainda, entendeu? E lá na frente pode ter certeza que vai ajudar bastante o clube. A outra, o Bayern nada, cãibra, nas duas pernas, ainda bem. Pior se fosse uma, só cãibra. Ele chutou, sentiu, prendeu as duas panturrilhas.
E a gente vê vários jogos por aí, né? Que quando o jogador começa a sentir cãibra, daqui a pouco vai tentar de novo, dar de novo, não é porque tem 33, 34 anos lá, às vezes no garoto também. É desgaste. Ele fez 2 jogos lá com a seleção também, viajando para cima e para baixo, não é nada fácil. Quando dá esse tipo de cãibra, não adianta. Logo em seguida vai dar de novo. Então, pediu para sair, saiu, mas ele não preocupa não. Renato, você falou em relação a domingo, né? Porque até dizendo que muitos dizem que o Grêmio esqueceu o Campeonato Brasileiro. Então dá para dizer que a tua ideia para o final de semana é usar força máxima, né, daqui a pouco um time parecido com o que a gente viu hoje. E o que te faz mudar essa estratégia? O fato do Corinthians estar tropeçando, estar tendo derrotas na competição também, e colocar essa força máxima sabendo que na quarta que vem tem Libertadores? Bom, em primeiro lugar a gente vai aguardar aí 24 horas, 48 horas, para ver se a gente não tem nenhum tipo de problema, porque muitas vezes o jogador sai inteiro do campo e a lesão aparece no dia seguinte. Mas eu volto a falar para vocês, o Grêmio nunca deixou o Campeonato Brasileiro de lado. Infelizmente a gente saiu da Copa do Brasil, nós estamos nas 2 competições, o Grêmio está vivo no Brasileiro também. Não é porque o Corinthians de repente não está vendo o jogo, nós também não estamos. Não adianta nada, é aquilo que eu falo para você, não adianta a gente ficar torcendo para o Corinthians tropeçar, a gente tem tropeçado também, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que ganhar nosso jogo e depois ver, lógico que a gente torce contra o Corinthians, é óbvio, mas não adianta nada, a gente só torcer contra o Corinthians e esquecer de ganhar nossos jogos. Então nós temos a Chapecoense, um jogo difícil no domingo, até porque estão numa situação difícil no Campeonato Brasileiro, é por isso que eu volto a repetir, é importantíssimo a presença da torcida no domingo. Aí eles vão me falar, não vai convocar a torcida para quarta-feira? Bom, para quarta-feira não precisa. Quarta-feira a torcida do Grêmio tem que bater o recorde de renda do futebol brasileiro. É isso que eu quero na quarta. Mas domingo a gente precisa dela também e a gente vai em busca da vitória. Difícil? É difícil. Quem vai jogar? Bom, aquilo que eu falei para vocês. A partir de sexta-feira eu começo a pensar nisso, em cima de ver as situações dos jogadores que jogaram e dos que estão no departamento médico. Escalação à parte, Renato, você acha que a grande diferença foi o time não ter sido mole, como foram as suas palavras depois do jogo contra o Vasco? Sim, perfeito. O Grêmio, eu falei para o presidente após o jogo que há males que vem para bem. O Grêmio não joga daquele jeito, eu não deixo o Grêmio jogar daquele jeito, os jogadores não gostam de jogar. Eu acho que a melhor resposta infelizmente, é aquele negócio. A gente tem um jogo importantíssimo na quarta-feira, que era hoje, pela Libertadores. Era importantíssimo o jogo de domingo também contra o Vasco, mas o jogador já fica com aquilo na cabeça. Às vezes não quer correr um pouco mais, não quer ir para uma dividida, com medo de machucar, e aí o jogo fica sonolento, como ficou no domingo. Serviu de exemplo. Então, após o jogo mesmo, no vestiário, eu reuni o grupo, falei com eles. Depois, no dia seguinte, 2 dias depois, eles se reuniram, falaram. Aquilo não acontece, não vai acontecer mais. Eles são responsáveis, eles são conscientes, reconheceram que nós não jogamos nada, entramos mole. Hoje, numa Libertadores difícil, jogar contra o Botafogo aqui, todo mundo sabe disso. Não entramos mole, entendeu? O Grêmio jogou como costuma jogar, em qualquer lugar. Apesar dos desfalques, que eu não estou lamentando, o Grêmio se comportou bem. As 2, 3 chances de gols, quem teve foi o Grêmio. Renato, esse seria teu principal destaque com relação à postura da tua equipe, a questão emocional também, porque a gente falava da atmosfera no Botafogo, que vinha de uma vitória no Clássico depois de 2 anos e meio, a confirmação do retorno de jogadores importantes, enquanto do outro lado o Grêmio sentia o desfalque das suas principais peças também, e essa questão de jogos fora de casa, de resultados negativos e a derrota para o Vasco. Tudo isso soma, mas é aquilo que a gente fala, né? Libertadores é outra competição, a gente sabia da força do Botafogo, muita gente, ninguém acredita, vocês mesmo aqui no Rio de Janeiro não acreditavam no Botafogo na Libertadores, o Botafogo está aí nas quartas, então por muito mérito do grupo do Botafogo, mérito do Jair pelo trabalho dele. A torcida do Botafogo vem acompanhando, vem fazendo festas bonitas durante os jogos do Botafogo. Então nós sabíamos que nós iríamos encontrar dificuldades. E se nós entrássemos mole, do jeito que nós entramos contra o Vasco, nós seríamos derrotados. E de repente para um placar que a gente não iria conseguir recuperar lá em Porto Alegre. Então uma das coisas que eu falei para o meu grupo na pré-eleição de hoje foi: quanto menos dificuldades a gente levar para Porto Alegre, melhor para a gente. Então a gente não pode dar mole. A gente não pode jogar nem próximo daquilo que nós jogamos contra o Vasco. Por isso que
o 0 a 0, as oportunidades foram nossas, por isso que eu gostei da equipe, por todos os problemas que estavam cercando o nosso grupo. Renato, você já cansou de dizer que uma competição se ganha nos pequenos detalhes. Ontem a gente pôde perceber qualquer marcação, o Kahneman correndo em cima do árbitro, jogadores cercando a arbitragem, tem aquele lance de penalidade lá dentro da área, que o árbitro acabou não marcando. São nesses detalhes que o Grêmio pode conquistar a Copa Libertadores. O time hoje foi cascudo, malandro, do jeito que você gosta? Ele tem que ser cascudo e malandro sempre, é o que eu falo para eles. Tem muitos jogadores que se acham malandros fora das 4 linhas. Tem que ser malandro em primeiro lugar dentro das 4 linhas. A continuidade da malandragem lá fora. Não adianta ser malandro lá fora e ser otário lá dentro. A malandragem, onde eles ganham o pão deles, a comida deles é lá dentro das 4 linhas. Então, a maioria dos clubes fazem isso. O que eu peço para os meus jogadores é eles têm que chegar no árbitro, chegar no adversário, com educação, sem apelar, sem ofender, conversar. É isso que o meu grupo faz. Você pode ver que o meu grupo vai conversar com o árbitro, dificilmente a gente toma um cartão. Por quê? Porque eles vão com educação. Essa é uma das malandragens que tem que ter dentro do campo, entendeu? Porque o cara fala que é malandro, o cara que é malandro, ele demonstra que ele é malandro. Na hora H, na hora que precisa, e não na hora que não precisa. Deu? Não, tem eu. Renato, como é que você imagina trabalhar o lado principalmente emocional dos jogadores para o jogo de quarta-feira, que é mais uma decisão, teve uma recente, né? E a necessidade da vitória, a obrigação, né? Vencer para seguir adiante. Acabou se tornando um jogo único, né? Esse encontro do Grêmio e Botafogo, tudo ficou para a última partida. Sendo que empate com gols é bom para o Botafogo e 0 a 0 leva para os pênaltis, que já é também mais um trauma para a torcida. Não, mas o Grêmio respeita sempre os adversários. Vão ser 90 minutos difíceis, sem dúvida alguma, mas nós vamos jogar em frente a uma grande torcida, a nossa torcida que vai nos apoiar. Então é a nossa vez de jogar agora em casa. E não é porque nós vamos jogar em casa, porque agora a gente vai buscar a vitória, agora a gente vai sair para o jogo. O Grêmio saiu para o jogo hoje, o Grêmio sempre sai para o jogo. Infelizmente a gente não conseguiu fazer gols. O gol, a gente vai continuar respeitando o Botafogo, agora jogando em casa a gente vai continuar buscando a vitória também. Da mesma forma que a gente joga contra todo mundo em qualquer lugar. Então, a parte psicológica dos jogadores, deixa que eu trato dessa parte aí, mas eu respondi a tua pergunta já para quarta, mas eu volto a repetir, nós temos o Campeonato Brasileiro no próximo domingo. Renato, eu sei que você valoriza bastante, né, o grupo, mas hoje o jogo se apresentou para você de uma forma, um time bem descaracterizado. Eu gostaria de saber se em algum momento você se preocupou, não pelos jogadores que iriam substituir, mas pelo número de jogadores e pela forma como você tem que mudar a equipe, depois de ter tanto cuidado, né, para preservar jogadores, recebeu até críticas por isso, e de repente chega num jogo tão decisivo e um time bem diferente. Imagina se eu tivesse jogado com a mesma equipe todos os jogos. Hoje estaria jogando... Porra, é que eu falo, né? Mas quem entende, entende, né? Eu acho que não é que eu estava me preocupando. Agora, a gente pensa um pouco mais, né? Porque são muitos desfalques. Então, descaracteriza um pouco a forma, não a forma de jogar, mas o entrosamento, o ritmo, entendeu? E de repente diminui até em termos de respeito do adversário por alguns jogadores, entendeu? Que é uma coisa normal. Mas dentro de tudo isso, aquilo que eu falei, se alguém merecia ganhar o jogo hoje era o Grêmio. Apesar disso tudo, desses problemas todos. Então, com certeza, até quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai ter aí retorno de 1 ou 2 jogadores que vão ser importantes, entendeu? E dentro da arena o Grêmio é muito forte, principalmente se tratando da ajuda da nossa torcida. Então lá a gente vai tentar de todas as formas, de todas as maneiras, de buscar a classificação. Ô Renato, se você fosse o Tite, você conseguiria um espaço para o Arthur na Copa do Mundo do ano que vem? E como é que tu viu a recepção da torcida do Botafogo para ti? Pô, a torcida toda do Brasil. A torcida... Quando é contra... Mas tem muita torcida que me xinga, mas gostaria que eu estivesse no clube deles. Pode ter certeza disso. Quanto ao Arthur, não. Aí quem decide é o Tite. O Tite é um dos melhores treinadores do mundo, merece estar lá, sabe o que faz. Entendeu? É o que eu sempre falo para os meus jogadores, vocês querem chegar na seleção brasileira, vocês têm que jogar em seus clubes. Não adianta o cara pensar em seleção brasileira se ele não joga no clube dele. O Arthur está fazendo a parte dele.
se o Tite acha que ele merece uma oportunidade ou não, até porque naquele setor tem vários grandes jogadores. Cabe ao Tite. Ele é pago e muito bem pago, entendeu? Merecidamente pelo trabalho dele. Então, se ele acha que tem que dar uma oportunidade para o Arthur ou não, cabe a ele decidir sobre isso.